Terminou agora há pouco. Curitiba 1, Vasco 1. Parece que no final ali, cara. No choque com o PH. Não foi esse lance aí não, tá? Foi o lance do Brenner. Tô sem boné, rapaz. Olha só, meu cabelo tá uma porcaria. E o joelho, então, no Pera chão, aí. acabou. Tô fazendo um teste ali. O Brenner ainda tá no gramado ainda. Bom, final de jogo. Sob protestos, então, do Curitiba para cima da arbitragem. Foi com o Brenner e com o Keno, se eu não me engano. E o... Estão fazendo testes ali com o Brenner ali para ver se não teve nada de ruptura de ligamento nem nada. Ó, o Marino dando entrevista aí. O Renato reclamando, você que teve essa oportunidade de ser titular hoje, o que você pode falar dessa partida do Vasco, as dificuldades ali no sistema ofensivo? Marino jogou bem, cara, mas, cara, daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso daí. Ele é meio maluco, cara, não sei. Estou muito feliz por ter começado meu primeiro jogo. Aí. E aí, na jogada do gol, eu acho que faltou um pouco mais de encaixe da gente, mas eu acho que eles jogaram muito mais na frente no segundo tempo. A gente, eu acho que baixou o bloco um pouquinho, então... Baixou demais os blocos, baixou um pouquinho não. Baixou muito, cara. Chamou o Curitiba pra dentro do campo, chamou o Curitiba pra defesa. É importante para subir na tabela, assim. Como é que você vê essa evolução do Vasco e essa oportunidade que você teve com o Renato? Eu acho que foi muito bom, porque a gente começou ganhando o jogo muito cedo. Isso deu um pouco de confiança para a gente conseguir jogar ainda mais, um pouco mais. Eu não sei se começar a ganhar o jogo cedo, se foi bom ou se foi ruim, sinceramente, porque já é a segunda vez que o Vasco sai na frente e sofre, cara. A gente desceu muito e isso passou fatura pra gente. Mas eu acho que a gente poderia ter encaixado melhor o jogo e ficar com os 3 pontos. Obrigado, viu, Jader? Eu também acho, cara. Eu acho que foi 2 pontos perdidos aí. Acho que foi 2 pontos perdidos e não 1 ponto ganho. Tentando ver. Os jogadores do Curitiba se concentraram ali no meio do campo, foram lá agradecer a torcida. Tentando ver o que aconteceu com o Brenner. Daqui 30 segundinhos eu te chamo. Muito bem. Troca de gentilezas, de camisas. Bom. E a torcida indo embora. O Curitiba segue com essa campanha ainda em não falou nada. Eu vou dar uma parada aqui, eu vou continuar lá dentro, lá direitinho, lá no meu estúdio provisório lá, né? E vou ver o que aconteceu aqui. Se eu tiver qualquer notícia, eu trago aqui. Fala, família vascaína, voltando aqui para falar do pós-jogo, né? Terminou agora há pouco, eu estava fazendo ali o vídeo ali, mostrando ali o final, o Brenner ali se machucou o joelho, no choque ali, se eu não me engano, ali com Keno, que me parece, Keno que já vinha ali fora de forma, sem condições físicas, né? Ainda está sem condições físicas, perde um pênalti de cara pro gol, uma bola no travessão que voltou para ele jogou por cima, inclusive. E até agora não se soube o que aconteceu ali com o Brenner, se teve uma contusão séria no joelho ou não teve. Mas vamos falar do jogo, gente. 1-1 para mim, olha só, cara. O Vasco deixou escapar 2 pontos hoje lá no Couto Pereira. Na minha opinião, tá? Foram 2 pontos perdidos. 2 pontos perdidos, porque... Se talvez, cara, se o Renato tivesse feito as mudanças que ele tinha que fazer, realmente, né? E se o time tivesse se portado de uma forma diferente, aquela história que eu falei, que o calcanhar de Aquiles do Vasco é essa bola aérea dentro da área. O Léo Jardim, ele não sai do gol, cara, ele não consegue sair do gol. O time adversário alça a bola dentro da área, os caras fazem linha de passe de cabeça dentro da área ali. E, porra, a bola na pequena área é dele, cara. A bola na pequena área é do goleiro. Então o Léo Jardim ele tem que se tocar e ele não pode permitir que o adversário fique fazendo essa linha de passe, de cruzar da direita para a esquerda, da esquerda o cara cabecear para o outro lado. Porra, aí o Saldívia acabou fazendo o gol contra, por quê? Porque ele veio na disputa ali com o Felipe Jonathan ali,
Eu não vou nem colocar aqui a culpa no Saldívia, que ele foi tentar cortar realmente, o Felipe Jonathan pressionou ele na hora ali no alto, ele não teve muito o que fazer, mas ali, para mim, a falha foi do Léo Jardim. O Léo Jardim tinha que ter saído naquela bola antes. Porra, teve momentos ali no primeiro tempo, no segundo tempo mesmo, que o Léo Jardim saiu do gol. Ele conseguiu sair do gol. Eu não sei qual é o problema que o Léo Jardim tem para sair do gol. Quando a bola ali é alçada dentro da área e fica ali flutuando para um lado e para o outro. Então ali é o calcanhar de Aquiles do Vasco, é esse. E o outro calcanhar de Aquiles do Vasco também é a falha individual, né, cara? Muitas vezes a falha na defesa, que hoje quase que o Hugo Moura foi entregando a paçoca ali no primeiro tempo, né? Foi falta no Hugo Moura, eu falei isso no intervalo, foi falta no Hugo Moura, só que o juiz não é um juiz de dar falta, não é juiz de dar qualquer faltinha, né? E da mesma forma que o Hugo Moura perdeu aquela bola que o juiz deixou seguir, o Vasco recuperou algumas bolas no ataque também, da mesma forma que o juiz deixou seguir. Não dava nem para falar do juiz nesse aspecto, tá? Agora, o que a gente tem que reclamar da arbitragem é que o juiz promete 12 minutos de desconto e acaba o jogo com 9, porque um monte de jogador resolveu se machucar no finalzinho da partida, ele foi dando mais 1, mais 2, mais 3 minutos, né? Primeiro ele deu 9, primeiro ele deu 6, na verdade, né? Esse 6 foi para 8, de 8 foi para 9, de 9 foi para 12, mas aí ele não cumpriu os 12, ele acabou com 9, porque o Brenner estava ali estirado no campo, sendo atendido. O Vasco ia ficar com menos 1, o Curitiba já estava ficando também com menos um jogador ali naquele momento que não podia mais substituir, o juiz decidiu acabar a partida. Gente, eu vou falar aqui do Marino Inestrosa, tá? Que eu percebi uma coisa ali, para depois a gente chegar no Renato Gaúcho, porque é aquela coisa, cara. Eu não tô aqui para aliviar ninguém. Se tiver que falar mal, eu vou falar. Se tiver que criticar, eu vou criticar. Eu não vou passar pano em ninguém. E da mesma forma, as pessoas não podem me chamar de oportunista, porque o Vasco estava ganhando e eu já vinha chamando atenção há muito tempo, tá? Na vitória contra o Grêmio São Januário, eu já não tinha gostado de uma certa postura do Vasco com a vantagem no marcador, e isso mais uma vez se mostrou e a gente acabou tomando o gol do empate, já que o Vasco ele não teve prudência e ele não teve, como é que se diz, competência para ampliar o marcador na hora que teve que ampliar, porque o Renato ele estava se garantindo nisso. Quando o time sai na frente, né, ele baixa a linha ele baixa a linha do meio-campo, espera a boa para pegar no contra-ataque, né, para poder matar o jogo. Só que o Vasco hoje não foi eficiente por dois motivos, né? Primeiro, pelos jogadores que estavam em campo, pelos desfalques que a gente tinha e pelas mexidas do Renato, que foi muito errado. Mas deixa eu falar do Marino Inestrosa, que melhorou um pouco, né? Mas, cara, não dá para esse cara ser titular, na boa, não dá. E foi ali, gritante ali, que se o Andrés Gomes não puder jogar, a gente vai sofrer. A gente não tem um jogador do estilo do Andrés Gomes para substituí-lo quando precisar, né? O Marino Inestrosa não é esse cara. É um cara que está toda hora ali simulando uma falta, simulando uma trombada e um lance. Eu não sei se o cara, de repente, ele já vem com esse costume do país onde ele jogava, lá da Colômbia. Eu não sei se é isso, porque o Andrés Gomes ele não é dessa maneira, pelo contrário. O Andrés Gomes ele toma porrada, ele continua em pé, ele continua insistindo. Já o Inestrosa não é dessa forma. Ele simulou uma falta no primeiro tempo, foi uma coisa ridícula. E se fosse outro juiz, daria amarelo para ele por simulação. Realmente, acho que foi o Richarlison comentando ali, ele falou isso, né? Que ele devia ter ganhado amarelo, porque o cara nem encostou nele. Ele podia ter insistido na jogada, ele recebeu uma bola da esquerda para a direita ali. Se eu não me engano, foi do Lucas Piton, que cruzou. Ele podia ter driblado o marcador ali, tentar concluir em gol, de repente ele faria aquele gol ali, né? Marino Inestrosa botou uma bola na trave ainda no primeiro tempo também. Essa jogada foi no segundo tempo, né? Acho que foi no segundo tempo já. Mas no primeiro tempo o Inestrosa chegou, meteu uma bola na trave, começou bem a partida, como todo time. Aí quando o Vasco mete 1-0, cara, o time
acaba. O time simplesmente ele morre, sabe? E eu tô percebendo que o Renato no Vasco, cara, vai ser assim, quando o Vasco tiver com vantagem, o time vai sofrer até o final. É isso que eu percebi. E quando o Vasco está perdendo, ele tem ele tem um poder de reação fora do normal. O time ele se multiplica dentro do campo quando ele está perdendo. Então, porra, eu prefiro sair perdendo o jogo, cara, para depois virar, porque dessa forma estava dando certo. Agora, o Vasco saindo na frente, eu não estou vendo a mesma coisa de quando ele sai perdendo nas partidas, como ele virou contra o Palmeiras, como ele virou contra o Fluminense. Eu não estou vendo isso daí. Como ele virou contra o Cruzeiro, que cedeu o empate depois por estar com -1. Né? Então, eu não estou vendo essa reação do Vasco quando sai ganhando as partidas. O time parece que para de jogar. Agora, eu não sei se é o problema do Renato Gaúcho ou se é um problema dos jogadores. Né? E voltando a falar do Marino Inestrosa, esse lance do segundo tempo, que ele preferiu simular uma falta em vez de tentar driblar, porra. Aí você vê, cara, que não dá, cara. Não dá, sinceramente não dá. O Curitiba ali, se ele fosse um pouquinho mais competente, sairia com a vitória hoje, poderia virar essa partida hoje. O Ronier caindo ali do lado direito ali, principalmente em cima das costas do Lucas Piton, é uma outra posição também que se o Cuiabano não estiver jogando também a gente vai sofrer com o Lucas Piton ali. Se o Cuiabano não puder jogar, você pode esperar que a gente vai ter sofrimento na lateral esquerda, porque o Ronier ali o tempo todo caindo daquele lado, meteu uma bola no travessão, e se o Keno fosse mais incompetente um pouquinho, ele teria feito aquele gol e ele não fez, para nossa sorte, tá? E tem um momento ali, cara, no segundo tempo que o Vasco puxa o contra-ataque, se eu não me engano, eu acho que foi lá o garoto, lá o lateral esquerdo que entrou, no lugar do Piton, que saiu com câimbras, foi o Riquelme, né? O Riquelme Avelar. Ele botou o Riquelme Avelar e botou o Mutano no jogo também. O João Vitor. O João Vitor também entrou, só que o João Vitor entrou na posição de origem dele, não na lateral esquerda, né? E o Avelar entrou na lateral esquerda, normalmente. Puxou um contra-ataque ali. Aí é que eu vou chegar na parte do Renato Gaúcho, cara, nas substituições que o Renato Gaúcho fez, cara. Não dá para entender isso, cara. Sinceramente, Renato, não dá para te defender não, cara. Você chega, você tira o David e coloca o Brenner. Ok, beleza. Apesar que o Brenner eu acho que é -1 dentro de campo. Depois, você tira o Hugo Moura e bota o Cauã Barros. Tudo bem, beleza. Aí, em seguida, cara, você me tira o Português, o Nuno Moreira, para colocar o Matheus França, cara. De novo. Pô, Renato, caraca, a gente não consegue entender, cara. Você tem o Adson no banco. Você tem o Rojas no banco. Por que você não coloca o garoto, cara, no lugar do Nuno Moreira? Porque se você colocasse ali o Rojas e o Adson em campo ali, você teria a opção do contra-ataque para matar o jogo, cara. Porque teve um momento que o Riquelme, ele tá com a bola ali na esquerda ali, o Riquelme Avelar, né? Ele pega a bola na esquerda e ele inverte a bola pro outro lado ali no ataque, o Matheus França passa batido da bola, cara. Que se fosse outro jogador ali mais ágil, mais habilidoso ali, ia sair na cara do gol. Aí a bola sobrou pro PH, do lado direito, o PH foi, tocou a bola pro meio, e o outro menino lá, o João Vitor, pegou e chutou meio mascado, chutou meio prensado ali, chutou mal, né? Ali foi uma chance ali que a gente perdeu, que é a questão do detalhe que eu falo aqui para vocês, cara. O Vasco não soube matar a partida na hora que teve oportunidade. Por quê? Porque o time do Renato, eu percebi uma coisa, quando o time está em vantagem, principalmente jogando fora de casa, a tendência é ele baixar as linhas e eles ficarem cercando ali no meio-campo ali, né? Esperando a oportunidade de roubar uma bola e emendar o contra-ataque para matar o jogo. É isso que eu percebi. Só que o Renato ele fez umas mexidas que não dava para fazer isso, Renato. Não dava.
Ah, porra, o Andrés Gomes fez uma falta do caralho. Fez uma falta do caralho. Claro, a gente não tem jogadores na característica do Andrés Gomes hoje, tá? Para substituí-lo. Mas, porra, mas você tem jogadores ali que podem puxar um contra-ataque ali, de repente, ali e matar o jogo. O Adson, você tem o Rojas ali. O Rojas, ele joga como um meio-campo ali clássico, cara, como um maestro ali, de repente para segurar uma bola no meio de campo, para chamar uma falta, né? É um garoto habilidoso, cara, sabe o que faz, bem consciente, apesar de ser muito novo. Você percebe que é um garoto que, porra, que ele é muito lúcido no meio-campo. E o Renato não me põe o Matheus França no meio-campo, cara. Porra, eu não consigo entender. Graças a Deus, essa iconha vai embora, vai voltar lá pro Crystal Palace lá, que ninguém aguenta Matheus França, cara. Não dá. O cara não engrenou, cara. O cara não engrenou no Vasco. Outro é o Brenner. O Spinelli não jogou hoje, fez falta também. Tudo bem, não tinha outra opção. Mas o Brenner era o último que era para ter entrado, cara. Era o último. O David era o último a sair desse time, cara. Que você perdeu a velocidade do time, Renato. Você perdeu. Você estava se defendendo para sair no contra-ataque, mas tu perdeu a velocidade do time ao tirar o David e colocar o Matheus França em campo, porra. Entendeu? E colocar Brenner em campo. O Brenner é um jogador lento, cara. O Brenner é um centroavante de área. O Brenner não é para puxar contra-ataque. Você acabou com o contra-ataque todo do ataque do Vasco. Só ficou o Marino e Nestrosa que, porra, que por muitas vezes se enrola na bola, tropeça, tenta simular uma falta que, porra, pra ator, se ele tivesse que viver de ator, ele ia morrer de fome e ninguém cai na dele, entendeu? Então, porra, eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi as mexidas do Renato hoje. Eu acho que foi dois fatores contundentes ali. As mexidas que o Renato fez no jogo e o Léo Jardim que não sabe sair do gol, cara. Que não aprende a sair do gol nunca. Puta que pariu, cara. Não é possível que o Léo Jardim, porra, cata tanta borboleta dentro da pequena área desse jeito. A bola passa. Ali já tinha acontecido já no lance anterior, cara. Teve o lance anterior que foi a mesma coisa, cara. Esse cara aí que acertou a bola na trave, que já esqueci o nome dele, já que minha cabeça é uma merda. O cara vai, cruza da direita, o cara cabeceia daqui do lado esquerdo da área, pro outro lado da área, e o Léo Jardim tá olhando, cara. Tá olhando a bola, cara. Porra! Ataca a bola, cara. A pequena área é tua, Léo Jardim. A pequena área é sua. Ninguém pode ser maior do que você dentro da pequena área. Você tem a impulsão, ainda tem os braços ainda para ter vantagem em cima do atacante, cara. Tu não pode ficar pregado na pequena área ali, olhando a bola viajando para um lado e para o outro, cara. Não pode. Não pode, cara. Não pode. Porra, puta merda. Então, assim, cara, como é que eu vou dizer para vocês? A temática do Vasco durante a temporada vai ser essa, tá? Já tô para dizer isso para vocês já. Quando o time estiver ganhando, a gente vai sofrer até o final para conquistar a vitória, tá? A temática do Vasco vai ser essa, tá? Quando a gente estiver perdendo, a gente pode esperar de repente o time até virar uma partida, mas quando a gente estiver ganhando, a gente vai sofrer até o final para ganhar, cara. A gente vai sofrer até o final para ganhar e com bola alçada dentro da área do Vasco o tempo todo, o Léo Jardim parado, olhando, né? E se o Renato Gaúcho continuar insistindo em Brenner, continuar insistindo em Matheus França, continuar insistindo nessa ziconha, deixando aí o Rojas no banco o tempo todo, não dá oportunidade para o garoto entrar, deixando o Adson no banco também, que no outro jogo ele entrou e hoje não entrou. Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender os critérios. É empresário que tá mandando colocar o Matheus França no campo? Só pode, cara. Só pode. Entendeu? Eu vou começar a desconfiar que o empresário está exercendo pressão aí pro Matheus França jogar, para tentar valorizar ele de alguma forma, porque ele desvalorizou absurdamente no Vasco da Gama desde o primeiro momento que ele chegou. Que ele não desempenha, ele não performa bem, entendeu? Ele não performa bem.
tá? Então, o Vasco vai ser isso durante a temporada. Quando a gente estiver ganhando, cara, se o Vasco não matar o jogo, tiver 1-0, e o Vasco até os 25 do segundo tempo, 30 do segundo tempo, não conseguir matar a porra da partida, você pode ter certeza que a gente corre um sério risco de tomar um empate, até mesmo a virada do adversário, tá? É isso que vai acontecer se o Renato continuar mexendo da maneira que ele está mexendo e se ele não chamar o Léo Jardim para uma conversa, tá? Para ver se ele aprende a sair do gol pelo menos um pouco. Que ainda dá tempo dele aprender alguma coisa, cara. Dá tempo dele aprender alguma coisa, né? Amanhã eu venho aqui com mais detalhes. O vídeo já tá grande pra caceta. Fiquem com Deus. Pô, gosto amargo, cara. Foi um gosto amargo aí, esse empate aí. Eu acho que dava para ser melhor, tá? O Curitiba não é esse time todo, apesar tá na nossa frente. Ah, deixa eu falar, né? O Vasco foi... Eu não trouxe... Eu tô com a tabela aqui e não falei. O Vasco foi para 12 pontos, não é isso? O Vasco foi para 12 pontos, tá na 8ª posição, coisa que se ele tivesse vencido o Curitiba hoje, ele ia trocar, ele ia passar o Curitiba e estaria em 7º. Agora o Curitiba ele está em 7º agora, ó. Palmeiras está em 19, não jogou, o Fluminense ganhou do Corinthians, né? Tivemos aí o Botafogo ganhou do Mirassol de 3-2, ó, e o Botafogo em São Januário, não pensem vocês que vai ser fácil, que vai ser galinha morta, porque não vai não, tá? Botafogo ganhou hoje do Mirassol de 3-2, tá certo que no final ali estava metendo uma porrada de 3-0 no Mirassol, tomou 2 gols ali, deu um vacilo no final, mas o Botafogo não vai ser essa galinha morta em São Januário no sábado não. O Vasco eu não abro o olho não. O Botafogo, ele foi para 7 pontos, deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus, a minha anotação tá totalmente doida. Botafogo foi para 9 pontos. Botafogo tá com 9 pontos. O Vasco, ele foi para 12. Se o Botafogo ganhar o Vasco em São Januário no sábado, ele encosta no Vasco. Ele já encosta no Vasco. Olha o perigo aí. Então é de suma importância o Vasco ganhar esse jogo sábado, tá? É de suma importância, tá? O Botafogo hoje é 3-2. O Inter empatou com o São Paulo. Foi bom. Foi bom porque ele travou o São Paulo ali. São Paulo ficou ali com 16 pontos, se eu não me engano, foi isso? É que a minha anotação tá totalmente maluca. Eu tô com falta de caderno aqui em casa, vocês têm uma ideia. São Paulo foi para 17, caiu para a 4ª posição. E o Internacional, ele ficou ali com 9 pontos, tá? O Internacional estava com 8, foi para 9. É outro que pode encostar no Vasco também na rodada seguinte. E amanhã a gente tem Palmeiras e Grêmio. Eu vou deixar a tabela aí, tá? Para vocês dar uma olhada aí, para ver como é que tá a situação. Amanhã tem Palmeiras e Grêmio. O Grêmio pega o Palmeiras dentro do Allianz Parque e a gente vai ter que torcer desesperadamente pro Palmeiras, porque o Grêmio tá com 11 pontos, tá? Se o Grêmio ganhar, ele vai a 14 pontos e encosta no Vasco também. Outro jogo que tem amanhã, ó, Chapecoense e Atlético Mineiro. Deixa eu ver, o Atlético Mineiro está com 8 pontos, 9, 10, não encosta no Vasco, pelo menos não encosta no Vasco. O problema aqui é o Grêmio amanhã com o Palmeiras, tá? Palmeiras é favorito dentro de casa, a gente espera que ele ganhe, né? E vamos ver o que vai acontecer. Eu sei, cara, que foram 2 pontos hoje perdidos. Amanhã, de noite, eu trago aqui a tabela final, a 9ª rodada aí do Campeonato Brasileiro, do jeito que vai ficar e na posição que o Vasco vai terminar aí essa 9ª rodada para a gente ter mais ou menos aí uma noção. Fiquem com Deus, saudações vascaínas, tem aí uma quarta-feira, final de quarta-feira abençoada e eu fui.